Tô muito feliz de estar aqui hoje de novo. Como vocês sabem, esse é um assunto que eu amo demais. Yoga em geral, né? Quem faz yoga aí, todo mundo que eu tô vendo aqui é do mundo yogi, né? A gente se apaixona, que coisa incrível, né? A paixão que desperta, assim. É que nem como um chamado, né? Então vai buscar lá dentro das nossas entranhas. E isso é uma coisa muito boa quando a gente encontra aquilo que a gente se identifica. Seja yoga ou seja qualquer outra coisa, né? O importante é que quando você faz alguma coisa com paixão, com amor, você realmente vai fundo dentro daquilo, né? Você quer saber mais, não por obrigação, mas porque você tem vontade, porque você precisa e quer saber para evoluir, né? Para descobrir mais, descobrir mais, descobrir mais. E aí isso nunca tem fim, porque amor, paixão, quando é de verdade, isso nunca tem fim. E aí usar isso para conseguir transmitir para as pessoas aquilo que a gente ama é incrível. Boa noite, sejam bem-vindos, Rosalva, Muriel, todo mundo, galera vai entrando. E enquanto todo mundo vai entrando, eu vou aproveitar para contar um pouquinho mais para vocês deixa eu perguntar pra você se a música tá boa primeiro. Fala pra mim aí, por favor, se a música tá boa, se não tá muito alta, se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Tá tranquilo? Tá legal? Eu vou esperar vocês falarem então, responderem pra mim aí. Sempre tem um delayzinho, né, entre aqui o que eu tô falando e as mensagens. Tudo certo, Muri? Tá legal. Obrigada, Glória também. Muito bom. Aproveitando também, né? Vamos chamar mais gente, vamos bombar essa live. Vamos bombar. Manda aí no aviãozinho pra galera que você ama, pra galera que você gosta, ou para aqueles que você conhece que poderiam estar sabendo um pouco mais disso também, para poder aplicar na sua vida yogi ou na sua vida normal, na sua casa, enfim, para quem não pratica yoga, consciência é sempre bom. É aquilo que a gente estava falando, Lilian, boa noite. Aquilo que a gente estava falando ontem, viver com consciência. É fundamental, porque, gente, a gente não pensa muito nisso durante o dia a dia, né? Aí quando a gente pensa, a gente fica triste às vezes, mas não tem porquê, porque essa é a vida e a gente já nasceu sabendo disso. Mas imagina só, por que as pessoas deixam para perceber a consciência quando elas estão lá no final da vida? Isso é natural para todo mundo, né? Quem sou eu para falar também? Eu já dei muita cabeçada por aí, muito tropeção por aí também, né? Enfim, mas a gente aprende com as coisas. Então, por que quando a gente, lá no final da vida, a gente para pensar, será que o que eu fiz valeu a pena? Porque eu podia ter aproveitado mais, enfim. Aí eu pergunto, aproveitar mais quer dizer o quê? Eu já errei feio nesse aproveitar mais aí também, né? de pensar e de querer aproveitar de alguma forma. Às vezes a gente acaba fazendo coisas erradas, mas às vezes a gente acerta. E sabe quando que a gente acerta? Não tá ouvindo a música? Ah, tá legal. Então eu vou aumentar um pouquinho mais a música. Obrigada por avisar. Sabe quando que a gente acerta? A gente acerta quando a gente abre a cabeça para viver com mais consciência sempre. Então não é ter que experimentar alguma coisa, não é você ter que ir a algum lugar. Isso tudo é bom ou não, mas é bom, né? Agora, o mais importante é o que você está fazendo no seu dia, quando você acorda até a hora que você vai dormir. A gente está vivendo, eu acho que não é só agora que a gente está vivendo assim, na real. Na real, eu acho que a gente vive assim há muito tempo. A gente, eu tô falando de forma geral, genérica, a humanidade, né? Só que agora, com essa função toda, essa situação que a gente tá vivendo aí no último ano, enfim, a gente tá acordando para isso. E aí, como tem muita informação ao redor, a gente tá vendo isso acontecer realmente, né? Nesse momento agora. Mas uma dica que pra mim, Rosália, tem funcionado muito bem, é procurar ter consciência em tudo que eu faço.
Só que eu não vivo com consciência 24 horas por dia, gente. Esses mitos, eles precisam cair, porque às vezes eles nos produzem bloqueios. Como assim? Então, se a gente pensa, vamos viver com consciência todos os dias, agora, hoje, eu não vivi sem consciência nesse momento, nesse instante, agora, queria fazer isso sempre, a Rô deve viver com consciência. Mentira, não é assim que funciona, porque a nossa mente vem, a nossa mente vai, a gente tem problemas, a gente está sempre aqui girando, né? Mas, sempre que você puder, e é aquilo que eu falei ontem, quem tava vai lembrar, às vezes é pela dor, às vezes é pelo amor. Ou você sente esses momentos porque alguma coisa ruim acontece, seja uma dorzinha aqui, um incômodo ali, ou seja um problema que você está passando, né? E aí a hora que você para e acorda e tenta se conectar mais consigo mesmo, não precisa ser só assim nesses momentos, né? Então sempre que vier aquele momentinho, que às vezes vem pelo amor também, ou seja, você tá vendo uma coisa legal, um pôr do sol, alguma coisa que te inspira, uma própria foto ou mensagem no Instagram, sei lá, né? Mas te traz aquele momento e aí você, se conecta. Não espere só por esses momentos. Utilize esses momentos para você ligar a ferramenta que você tem, o potencial que você tem de fazer isso. Porque é fácil a gente fazer nesses momentos. Então, assim, faça com consciência que esse é um momento que te liga a isso. E aí você começa a perceber mais momentos durante o dia, durante a sua vida, seja na sua casa ou seja na prática do yoga, para ligar isso mais vezes. E como eu falei ontem, a gente não precisa e não deve, quando dá esses momentos, achar que precisa daí parar tudo, arrumar o espaço ao redor, acender um incenso, e aí para consertar e arrumar a postura que eu preciso, botar um tapetinho no chão. Não é nada disso. É o que a gente fez ontem. É muito rápido, tem que ser rápido e tem que ser prático. Tem que virar automático. Sabe por quê? Porque aí você vai fazer sempre, sempre e mais vezes por dia. Então deu aquele momentinho, dá uma respirada funda. É assim que funciona comigo. Eu tô dando pra vocês a dica que eu faço. Quando me dá esses momentinhos, seja pelo amor ou seja pela dor também, que eu também tenho isso durante o dia, eu dou uma respirada com os olhos fechados ou com os olhos estáveis, e aí entra, né, vem de dentro, desperta aquela sensação. E ela dura um tempinho, a partir dali eu continuo fazendo as coisas, mas me sentindo muito melhor. É produzir o seu momento. E eu quero saber quem é que fez isso durante o dia hoje. Alguém fez e aplicou tudo isso que a gente fez ontem, na prática de ontem, hoje, no seu dia? Você criou seus momentos, você percebeu a existência deles, você ligou isso dentro de você? Ou quem praticou yoga hoje aqui, fez como? Utilizou todas aquelas ferramentas que eu ensinei ontem? Que são um monte de ferramentas, parecem umas coisas assim, eu levei 1 hora para explicar todas elas, mas Franco fez, é isso aí, Franco. Mas elas precisam ser coisas rápidas, é pá-pá-pum, 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 ok? Então comecem a pensar e abrir a consciência de vocês para isso. O que eu vou ensinar hoje aqui exige um pouquinho mais de prática, de permanência na prática. Então não é só o papapum. O papapum a gente fez ontem, que é para vocês ligarem. Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais. Então você pode usar isso no dia a dia, pode, em momentos de inspiração. Tem pessoas aqui que não praticam yoga, mas tem os seus momentos que querem se recolher, querem se conectar consigo mesmo, querem fazer uma meditação. Então vale ouvir e aprender isso, esse conteúdo de hoje, para tornar isso mais profundo e mais fácil, esses momentos maiores. E na prática do yoga também, principalmente, né? Então, como é que eu comecei a desenvolver esse tempo maior de fazer isso? Vou contar para vocês como é que foi, em asana, comigo. Quando eu comecei a praticar yoga, eu já postei, já escrevi sobre isso, mas nem todo mundo pode ser que tenha visto, né? Então, assim, eu fui fazer uma aula de yoga por causa de uma dor que me impossibilitou de praticar os esportes que eu fazia. E aí, para não ficar parada, eu fui fazer aula de yoga. E aí,
Quando eu fiz, eu achei que era completamente diferente, uma outra coisa, e no final da prática eu fiquei tão em estado de ananda, de felicidade, de êxtase, que a professora, eu não conseguia levantar do chão, fiquei assim. E a professora, na época, Solange Macanhão, chegou pra mim e falou assim, era aula experimental, você quer fazer a próxima aula? Tem outra turma entrando agora. E eu disse pra ela, por favor. E ali foi paixão à primeira vista, só que eu fazia 2 vezes por semana, então eu fui pra casa, eu tinha dias até chegar à próxima aula de yoga e eu queria continuar fazendo aquilo, tava uma descoberta muito grande, assim, dentro de mim, tudo explodindo. E aí eu ia pra próxima aula sempre pensando, eu vou lembrar desse exercício aqui que ela tá dando, esse eu vou lembrar, mas chegava em casa eu não lembrava nada. Então ou eu lembrava lembrava outro, e aí o que acontecia é que eu fazia aquele outro, que normalmente eram asanas, eram posturas físicas, e eu ficava por mais tempo ali, porque eu só lembrava daquelas 2, então eu ficava um tempão ali, pra curtir aquilo ali. Mas eu tive ao mesmo tempo a sorte muito, muito grande, tanto essa minha primeira professora Solange, quanto a irmã dela, que é minha mestre, que vive até hoje, a Vera, Vera Edler, elas sempre deram as aulas delas com muita mágica, muita mágica. Só que não era menos asana, pouco asana, mas muita mágica no resto. E aquilo me trazia uma felicidade incrível, toda aquela mágica, aquelas técnicas outras todas, né, mais sutis. E aí, quando eu tava lá na minha permanência do meu 1 asana, 2 asanas em casa, eu começava a vir toda aquela mágica que elas faziam da respiração, das cores, das sensações, das conexões. E aí eu automaticamente aplicava aquilo nas posições que eu estava. E isso me produziu uma vivência, já desde antes de virar professora, muito profunda do yoga. Eu evoluí, muito rápido assim dentro dessa parte que é espiritual. Não é religiosa, não tem nada a ver com religião, mas ela ativa a sua espiritualidade. E aí, né, sem entrar dentro do aspecto religioso, melhora a sua vida também, né? E inclusive a sua fé dentro da sua religião, enfim. Mas aí o fato que eu quero dizer pra vocês com isso é que nessa época não tinha YouTube, ou se tinha, a gente não usava aqui, não tinha nem celular. Estou falando de 20 anos, mais de 20 anos atrás, nessa época eu tinha 17 anos, então faz mais tempo. E aí, como é que eu fazia para praticar em casa, né? Então eu prestava muita atenção nisso tudo e funcionava para mim. Depois, estudando yoga e fisiologia, anatomia, essas coisas todas, eu aprendi a parte da fisiologia. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui com tudo isso? Que é possível para todos vocês praticarem sozinhos, praticarem online ou praticarem através de um livro. Com esses detalhes de ontem e mais os de hoje, vocês são capazes de praticar sempre que vocês quiserem. Tá legal? Tendo a certeza de estarem fazendo certo, sem medo de estar entortando ou fazendo errado. Então aquilo de ontem sempre foi muito importante, que é a base estrutural ali de todas as posições. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais como é sobre isso, mas hoje a gente vai um pouco mais além, ok? Agora, para quem quiser praticar aula online, eu tenho uma novidade que eu já falei ontem também, vou falar rapidinho que é pra gente começar logo, tá? Que eu falei ontem também, mas amanhã eu tô lançando um novo programa de aulas. É um programa de aulas que chama Quero Yoga em Minha Vida. O Quero Yoga em Minha Vida, ele foi montado para 2 tipos de pessoas, tanto quem nunca fez yoga, quanto para quem já é praticante e quer continuar avançando. Porque partindo dessas bases, para quem não conhece ainda, você se ajusta, você vai. E também as outras técnicas de uma forma mais simples, e sempre tem uma orientação para quem quer continuar avançando dentro daquela mesma permanência. Então é para todo mundo. E ele é feito com aulas práticas, 2 vezes por semana, uma meditação por semana, um relaxamento por semana. Tem técnicas complementares que ajudam aí na limpeza interna, várias coisas legais também. E um e-book que vem explicando os detalhes de cada mês, porque são 6 meses, então traz um pouquinho de conteúdo para você visualizar escrito também. E o mais legal de tudo também, que eu quero falar aqui bem rápido, é que para que muitas pessoas possam participar,
Porque o yoga tem que ser acessível na sua vida, sabe? E essa tomada de consciência, viver melhor, tem que ser acessível. Eu tô fazendo durante essa primeira semana um preço incrível. E esse preço incrível é R$47. Então é o que você vai pagar por mês durante 6 meses. Pra ter todo esse conteúdo todo mês. Então amanhã tá lançando, quem quiser pode, eu vou colocar o link aqui depois, no site lá no final da live, vou colocar o link aqui, que é só entrar lá amanhã e fazer a sua inscrição. Muito bom, galera, então vamos embora praticar? Vamos embora praticar. Vamos começar, eu vou chegar um pouquinho mais pra trás, pra vocês poderem visualizar melhor, tá legal? E aí o seguinte, quem tá sentado no chão agora, melhor, quem tem um espaço não precisa ter tapetinho, tá? Pra fazer isso agora. Pode ser no chão mesmo, sobre uma toalha, até sobre uma almofada. Mas quem não tá sentado no chão, pode estar na cadeira tranquilo. Nesse primeiro momento, pode estar na cadeira tranquilo, ok? Só precisa estar sentado. Porque agora eu quero apresentar pra vocês, vários de vocês já conhecem, eu sei, mas sempre bom repetir, as bases de apoio do corpo sentado. Ontem a gente viu em pé, hoje é sentado. Então apresento a vocês, a quem não conhece, os isquios. Isquios são os 2 ossinhos, coloca a mão embaixo dos glúteos, que você vai sentir 2 ossinhos, tá? Bolinhas, tem formato de bolinha na ponta, e como você sente, movimenta um pouquinho, ó, e sente. Tá? Se você não sente, é porque você está sentado no cóccix. Esse é um grande erro, porque sentar no cóccix, você está sentando na base da coluna. Como é que você quer deixar a sua coluna ereta e não ter um grande problema maior depois, como uma cifose, hipercifose, que é a curvatura da coluna para frente? Se você senta na base da sua coluna, como é que ela vai ficar reta e direita? Impossível, não tem como. Então já começa por aí. As pessoas me perguntam, eu queria ficar com as costas eretas, aí eu faço assim, dali a 10 segundos, no máximo roto assim de novo. Claro, tá sentando na base da coluna, tem que sentar nos isquios. Então para isso você vai elevar um pouquinho um glúteo e o outro e vai tentar não sentar no cóccix. O meu cóccix aqui não tá encostando no chão mais. Sente em você, toca o seu corpo e sente. Coloca as mãos aí e sente. Você tem que sentar nos isquios, os ossinhos aqui embaixo. Tira as mãos agora, se está sentando, se está conseguindo sentir, tira as mãos e movimenta um pouco aqui, ó, para um lado e para o outro. Tá sentindo? Continua sentindo? É aí que é para você sentar. Olha a diferença. Faça e sinta no seu corpo. Isso aqui tem que ser muito experimental, porque no yoga você aprende muito mais por experiência do que com teoria. A teoria é importante também. Mas depois que você sente a real do negócio, aí você não tem como esquecer. Então senta lá no cóccix, tá? Senta no cóccix e percebe como é que tá a sua coluna. Não força, é pra ficar natural, tá? Sente como tá a coluna. Ó, eu tô sentindo a minha. Agora, tenta deixar as costas eretas, endireita a coluna, a linha, tá? Sentado no cóccix. Olha só, eu tô vendo aqui no vídeo, vocês estão vendo que mesmo quando eu tento aqui, eu tô sentado no cóccix, olha a volta que tem aqui. Estão vendo que tem uma leve curva, mesmo quando eu tento deixar as costas eretas? Porque eu tô sentada no cóccix. Agora, vamos mudar isso daí? Leva os glúteos para trás e senta nos isquios. Busca eles, tenta sentir com as mãos. Quem tá meio acima do peso, pode ser que não sinta também, não tem problema, galera. Mas você pode ser que não sinta as bolinhas, mas leva o bumbum mais para trás. E aí você já vai... Olha aqui minha coluna como é que ficou. Eu não tô fazendo força aqui. Não tô fazendo força. Você tá sentindo isso aí no seu corpo? É assim que começa. Você tem que sentir, tem que ligar e tem que ativar, acionar esses mecanismos. Daqui pra frente, a partir de hoje, você está proibida de sentar no cóccix de novo na sua vida. Porque se você sentar numa cadeira, você vai fazer isso aqui. É discreto. Se você sentar no carro, se você sentar no sofá, você vai fazer isso aqui. E não vai nunca mais sentar no cóccix. Tá legal? Então esse é o nosso primeiro ponto. Pra você não esquecer nunca mais, eu vou falar pra vocês o seguinte. Todos os asanas sentados, todos, sem exceção nenhuma.
quando eu digo nenhuma, eu tô falando sério, nenhuma. Se alguém conhece alguma, me apresenta. Pode escrever aqui nos comentários se alguém conhece algum asana sentado que não tenha o apoio sobre os isquios. Todos os asanas, todas as posições de yoga que você for fazer sentado no chão, você tem que verificar isso aqui. Os isquios. E se tá ruim, difícil, não tá sentindo, mexe um pouquinho pro lado pro outro, você acha eles aí. Então, esse é o nosso primeiro ponto, começou aí, ok? Para não esquecer nunca mais, bunda no chão, sem exceção. Botou a bunda no chão, sentou com a bunda no chão, não tem exceção. É isquios no chão, tá? Tá legal? E a partir daí, o mais importante agora, vocês lembram o que a gente fez ontem? Porque quando eu coloco o peso do corpo mais pra cá, as compensações do corpo pra cá, pra lá, que tira o peso das bases de apoio correta, isso acontece aqui sentado também. Então isso é atenção e é vigília na aula de yoga. Você precisa estar com isso muito consciente e observar. O que eu quero dizer com isso? Tá sentindo os seus dois isquios aí no chão? Agora, inclina pro lado. O que aconteceu com o isquio contrário do lado que você está inclinando? Saiu do chão? É bem provável que para muitos aí tenha até saído do chão. Para alguns, só desencostou um pouquinho. Para outros, só saiu o peso de cima deles, ainda está no chão, mas tem mais peso nesse aqui, no que eu estou inclinando. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer em momento nenhum, postura nenhuma. Então, você vai inclinar para o lado, vai, mas não vai tirar, não vai levantar jamais o seu glúteo contrário ou ainda o isquio do chão. Porque se você fizer isso, você está entortando a coluna. E não é só o entortar a coluna, mas você está se iludindo. Iludindo como? Você acha na sua cabeça iludida que está fazendo um super alongamento. Mas na verdade não tá, porque levantou o isquio do chão, o glúteo do chão, isso é roubadinha, só tá descendo, porque tá levantado do chão. Se for botar no chão, olha aqui a diferença. Alto do chão, no chão. Fora do chão, então não adianta nada eu inclinar, levar a testa no joelho se o meu glúteo está levantado do chão. Isso é ilusório, você não está alongando adequadamente o corpo, porque é superficial esse trabalho. E ainda você vai ter uma probabilidade de fazer assim sempre. Se você praticar yoga por 10 anos, vai fazer assim por 10 anos. Se praticar por 15 anos, por 20 anos, por 30, a vida inteira vai fazer assim a vida inteira. Sabe o que vai acontecer? Em alguns meses já começa a acontecer, de prática, 1 ano de prática já começa a acontecer, deformação na sua coluna vertebral. Deformação no seu assoalho pélvico. Então observe isso daqui pra frente, pra sempre, pra sempre. Bunda no chão, sem exceção, não tem exceção. Os dois isquios têm que estar o tempo todo, sempre, pra sempre, apoiados no chão. Algumas posições que são bem comuns de acontecer isso, além das inclinações laterais, são torções. Façam comigo para você ver. E aí, se você agora vai sentir que você na sua prática de yoga faz isso, acorde e nunca mais faça, tá? Então, pega uma perna, das pernas que está flexionada, e passa por cima da outra. A gente vai fazer torção, Matsyendrasana, tá? Mas é só para sentir. Aí o que acontece? Você já entra no Matsyendrasana e levanta aqui o glúteo. Cadê a aula de ontem? A aula de ontem, para sempre daqui para frente. Então o que você vai fazer? Vai procurar, para o olhar, procura, certifica, acha os seus dois isquios no chão, pronto, tá aqui. Tem a mesma quantidade de peso nos dois? Tem, legal. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma respiração profunda para me acomodar ainda melhor. Tá, mas aí você começa a torcer. Vamos pular por cima da montagem da posição, que depois a gente vai fazer isso. Vamos pular para você sentir o resto. Segura o joelho com a mão contrária, ou o antebraço, dependendo da sua flexibilidade. Leva o outro braço para trás. Essa é a postura, né? Matsyendrasana. Aí você começa a torcer. O professor vai dizendo para você, vai girando a cabeça e o tronco, vai girando cada vez mais para trás, aproximando a coxa do peito. Esse aproximar a coxa do peito, essa minha roupa escura tá prejudicando um pouco a visão aqui, né? Mas
veja se você eleva o glúteo do chão, porque se você elevar o glúteo do chão, você está entortando completamente a sua coluna. Você pode fazer até uma variação avançada, que é encosta as mãos embaixo da perna, assim, mas o glúteo está fora do chão, que isso? Não pode. Além de roubadinha, isso vai lhe trazer um grande problema. E você acha que o corpo está sendo trabalhado, mas ele não está, porque o efeito aí é superficial. É superficial. É mais difícil fazer o correto? Claro que é mais difícil. Mas o efeito é mais profundo. E você vai precisar de mais tempo para chegar no mesmo nível. Ah, mas aí até eu conseguir colocar as mãos por baixo do joelho e segurar, ou eu vou levar o dobro do tempo. Claro que vai, mas pressa pra quê? Você está praticando yoga pra quê, afinal de contas? Para chegar numa avaliação avançada, para postar no Instagram foto? Ou para dizer pro outro, lá para alguém que você está fazendo isso? Você está fazendo para autoconhecimento, para melhor utilização de si mesmo? Então faça direito. Beleza? Ok? Muito bom, galera. Então, partindo dessa primeira tomada de consciência aí, vamos sentir melhor o que a gente fez ontem. Senta lá, legal, tanto na cadeira quanto no sofá, com os glúteos para trás, não senta no cóccix, lembra? Senta sobre os isquios, relaxa as mãos sobre as pernas, pode ser sobre os joelhos, sobre as coxas. Então vamos lembrar de ontem, vamos dar aquela repassadinha. Para você sentir o peso do corpo, para tudo, congela. Congelou? Legal. Não se mexe. Não se mexe e não interfere na posição que você está agora. Só observa quanto peso tem no isquio direito, quanto peso tem no isquio esquerdo. Se as suas pernas estão encostando no chão, elas estão encostando da mesma forma. O peso que tem num pé é o mesmo que tem no outro. Então, se não tem, você vai começar a arrumar isso daí. Primeiro, lembra, para você começar a perceber isso, o que você fez? Parou a visão para se concentrar. Para a visão para olhar para dentro com os olhos abertos. A gente para a visão para olhar para dentro com os olhos abertos. Isso é técnica. Tá? Chama Drishti, concentração visual. Então, aí agora, olhando, sentindo, olhando para dentro, você vai começar aqui. Qual é o segundo passo da aula de ontem? Empurrar no chão para crescer para cima, não é? Então, empurra no chão e sente o corpo se acomodando. Olha como vai abrindo. A gente está sentado e está abrindo espaço no corpo. Parece que eu tô aqui fazendo nada, não é mesmo? Estou fazendo muito e você também aí. Então, sente como a pelve se acomoda, como a coluna vai se expandindo, como os ombros e o gradil torácico se dilatam, tanto para frente, quanto para os lados, quanto para trás. A cabeça parece que é empurrada para cima, ela está sendo empurrada para cima. Da onde é que está vindo? Quem é que está empurrando? A força a pressão dos seus isquios no chão. Então é a partir daqui que você melhora isso ainda mais com a sua respiração. Inspira profundamente. Quem faz a respiração completa yoga faz. Quem não faz, só respiração profunda. Agora sente, quando o ar entra, tudo cresce, né? Cresce e se dilata em diâmetro, porque os pulmões tem atrás também, tem nos lados também. Então, inspira, tudo cresce. Então aí você se acomoda mais ainda. Você se preenche sem tensionar nada, não se puxa para cima, você se empurra de baixo para cima. Agora aqui, sente que quando você expira, o corpo dá uma descidinha, e quando ele dá essa descidinha, depois de você ter inspirado bem, essa descidinha, todo o corpo se acomoda muito melhor, não é? Não dá uma sensação gostosa quando o corpo volta na respiração, com tudo no seu lugarzinho mais confortável. Agora inspira de novo, então, melhor, empurrando os isquios no chão. Toma consciência, fecha os olhos e vivencia melhor ainda o que você está fazendo agora. Você está criando um momento de conexão consigo mesmo e de utilização do si mesmo. É assim que você tem que começar. Todo, sem exceção, asana que você fizer, em pé, sentado, deitado, mesmo se você estiver praticando sequências mais rápidas, tem métodos que têm sequências mais rápidas. Então, mas entrou numa postura, faça isso numa fração de segundos. É rápido. Você faz tudo, acomodou e a partir daí você movimenta o corpo. Ok? Então, esse movimento já é um início, que é o que você vai trabalhar agora, da respiração melhor. Então, como é que é a respiração dentro do yoga? Ela é citada
Por exemplo, se a primeira vez que falaram nessa regra de respiração, que hoje em dia é chamada regra de respiração, foi no Hatha Yoga Pradipika. A primeira, lá nas escrituras yogis, Gorakshanata, Matsyendranatha, escreveram isso a primeira vez, então isso é lei, porque foram eles que criaram o Hatha Yoga, foram eles que criaram os asanas que a gente está fazendo aqui. Então, quando você inspira, todo movimento que você faz para cima, ele é feito inspirando. Todo movimento que você faz para baixo, ele é feito expirando. Isso é muito lógico. Por quê? Porque quando você sentiu agora que quando começou a inspirar, o corpo não cresceu. Então isso não é um movimento para cima. É um movimento para cima. Então não é só pensar em braços movendo para cima ou perna movendo para cima. É o corpo todo de dentro para fora movendo para cima. Junto com o movimento dos braços. O que o movimento dos braços, por exemplo, vai estar fazendo? Ajudando você. E por isso que a gente explora os vinyasas. A vinyasa quer dizer encadeamento entre as posições. Tá? Então, é por isso que a gente explora os vinyasas com movimentos para cima. Para produzir tração. Tração. Tracionar para cima e para baixo. Por que fazer tração antes de mover com o corpo, com a coluna? Você tem a força de gravidade atuando em cima da sua cabeça, empurrando o seu corpo para baixo, colando ele no chão 24 horas por dia. Você tem a má postura em vários momentos do dia. Tudo isso está achatando o seu corpo, ok? Ainda mais se você senta sobre o cóccix e fica horas no computador sentado no cóccix ou no telefone. Aí fica bravo. Então, para a gente começar a fazer qualquer movimento do yoga, você tem que abrir esses espaços internos. Então, antes de qualquer asana que você for fazer, nem sempre é movimento para cima com os braços, mas inspira e cresce, ó, de dentro para fora, como você acabou de fazer, sem elevação dos braços. Mas vamos fazer com a elevação dos braços agora, ok? Inspira, sobe os braços. Traciona, porque sempre tem mais espaço para encher os pulmões. E se os braços já chegaram aqui, é para continuar inspirando e tracionando até encher o topo dos pulmões. Só depois, está sentindo que aumentou os espaços entre cada segmento de vértebra? Pois é só depois disso que você faz qualquer tipo de movimentação com a sua coluna. Depois de tracioná-la e aumentar o espaço entre as vértebras, que a força de gravidade é uma postura do dia inteiro, deixa elas assim. Aí você vai mexer com elas assim. Faça isso aqui primeiro e depois você mexe. Elas vão voltar depois na expiração. Elas vão voltar, mas elas vão voltar bem mais relaxadas e bem mais acomodadas. Então daqui pra frente você precisa fazer isso. Qual é o problema que eu vejo? Ah, mas todo mundo fala, meu professor fala, inspire e suba os braços. Só que aí como é que você faz? Porque não deu tempo do professor na aula dizer pra você da importância e como fazer isso. Você simplesmente inspira e sobe os braços. Faz assim. Ou seja, você não curte o movimento todo e não, sabe? Traz ele lá de dentro para fora tracionado. Ou você tem pressa de respirar. Mas se você está fazendo uma aula de yoga ou uma prática de yoga, você está com pressa para quê? Vai aonde? Vai aonde se tem o tempo da aula acabar? Então não faça mais isso consigo mesmo. O movimento para cima é para ser feito inspirando. Antes de começar esse movimento, você tem que esvaziar ao máximo os pulmões. Não é para ter já metade dos pulmões cheios e aí começar a levar o braço para cima. Você está perdendo ferramenta útil nisso. Então esvazia, tira todo o ar possível. Quando começou o início da próxima inspiração, começa o seu movimento. Sincronizado. Faça comigo, vamos fazer junto. Esvazia completamente seus pulmões. Completamente. Faz uma pausa sem ar que é para contar o início. Agora começa a inspirar e começa a subir os braços. E se eles chegarem lá no alto e ainda tem espaço para encher, você traciona. E vai enchendo, e vai crescendo. Agora retém o ar um pouquinho. Tá sentindo os espaços internos do corpo, como cresceram? Expira descendo os braços. Tá sentindo o corpo voltando bem mais acomodado porque você abriu os seus espaços internos e agora você está produzindo melhor ocupação dentro do corpo, antes de começar a mover com a coluna para lá e para cá de qualquer forma. Dá para sentir? Estão sentindo? Isso eu quero que vocês aprendam a fazer sempre. Então, olha só, tem asanas que durante a permanência
a gente faz, exige tanto um movimento para cima quanto um movimento para baixo. Então, assim, na permanência, isso que eu falei agora aqui foi para vinyasa, que é encadeamento entre as posições. Durante a permanência, vamos fazer uma permanência. Flexiona uma perna, pode ser a esquerda, estende a direita, senta bem sobre os... Sempre que mover o corpo, qualquer movimento que você fizer, você interferiu nas suas bases de apoio. Então, para sempre, daqui para frente, você arruma elas, sempre que entrar no asana, sem exceção. Então, sentou, estende uma perna, flexiona a outra. Vamos fazer um movimento, ok? Então você vai inspirar, esvazia bem os pulmões. Quando o seu professor falar em aula, inspira levando os braços, não se importe se você tiver que esperar mais um pouquinho para terminar de expirar. É o seu ritmo, é o seu corpo, é o seu tempo. Então, expira tudo primeiro e aí você inspira subindo, por mais que não seja no mesmo tempo que o professor está falando. E aí, se ainda os braços já estão lá em cima e ainda tem espaço, traciona. Agora, expira, gira para a perna que está estendida e flexiona sobre ela. Tá, ok? Coloca as mãos apoiadas na perna, não importa se as mãos estão na coxa, estão no joelho ou está na perna. Então agora é permanência. Tá? A gente já falou da respiração lá no Vinyasa, agora a gente está em permanência. Mas, em primeiro lugar, você mexeu, mudou o seu centro de gravidade, alterou as bases de apoio. Tá sentindo isso? É tudo que a gente já falou até agora. Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a querer se esticar e se alongar aqui dentro? Você tem que parar os seus olhos para poder olhar para dentro com os olhos abertos. Ou fecha os olhos. Mas se fechar os olhos, você tem que deixá-los estáveis. Primeira coisa de tudo, drishti. Então, para os olhos, ou com eles abertos ou fechados, sente as bases de apoio. Porque você tem o peso da cabeça e do tronco sobre essa perna, você provavelmente tem mais peso sobre o isquio dessa perna que está estendida. Então você tem que arrumar isso. Ajusta e pressiona o outro isquio no chão também. E com o peso dividido 50% em cada um deles, a partir daí é que você começa a alongar. Então você acomodou suas bases de apoio primeiro. Essa é a primeira coisa. Agora, expiração, ela alonga e relaxa. Então é durante a expiração que você tem que buscar o alongamento, tem que buscar soltar para deixar o corpo ir mesmo. Então fecha os olhos agora e sente isso. Expira, o corpo relaxa, abre e vai. E não é para você forçar o alongamento, porque esse abre e vai, ele é milimétrico. E é isso que você tem que curtir essa transformação acontecendo milimetricamente aí dentro. Cada cliquezinho que dá aqui e ali. Isso é vivência, isso é yoga, isso é fazer asana, despertando sensações internas, levando para uma área que é muito além do que simplesmente se alongar, se esticar e tocar o pé na cabeça, as mãos no pé. Não é nada, não tem nada a ver com isso. Então essa é a vivência que você tem que ter daqui para frente. Agora continua aí onde você está. Tá expirando e tá soltando, tá afrouxando, mas você tá inspirando também, não tá? Então se você tá inspirando também, lembra o que a inspiração faz? Ela não faz crescer. Então nesse momento você dá uma leve, toma consciência do ar entrando e aí você tem um ajuste aqui, outro ali, porque o corpo está crescendo. Então usa o momento da inspiração para se acomodar melhor, ocupar melhor seus espaços internos para na próxima expiração você poder soltar, relaxar e alongar ainda mais. Então, claro, esse é um asana de alongamento. Então, de acordo com a regra de respiração, eu estou indo para baixo, eu tenho que dar ênfase à expiração. Sim, tem, mas eu vou perder os efeitos da inspiração por causa disso? Não. Eu vou usar a inspiração para me alongar mais, mas eu vou usar a inspiração para tracionar, para crescer, para tracionar minha coluna. Porque a inspiração cresce, não é? Beleza, então vamos embora para o próximo asana aqui, onde a gente vai vivenciar rapidinho. Senão não vai dar tempo. É tanto conteúdo, gente, que é difícil colocar isso. Mar entrou, Marzinha, Nete, Cris, legal. A Mar sabe que eu sempre demoro muito tempo para explicar tudo. Mas vamos lá, vamos embora pro conteúdo. Passa essa perna flexionada, vamos voltar lá pro Matsyendrasana. A gente já viu, vocês já viram sobre os isquios no chão do Matsyendrasana. Então, pelo amor de Deus, ninguém me tira esse isquio do chão, tá? Então, entrou nele, primeira coisa, para os olhos, pode ser aberto, você vai olhar para dentro com os olhos abertos se você parar.
para os olhos ou fechados, sente os dois isquios. Tem a mesma quantidade de peso neles? Se não tem, ajusta. Ajusta a posição da pelvis. Com o tempo, você vai aprender a fazer isso muito rápido. Vai ser papapapum, assim que tem que ser. Mas até chegar lá, pode ser que você precise de mais um tempinho. Então não tenha pressa, mesmo que você esteja com o professor na frente ali, sabe? Não tenta correr para fazer isso. Toma o seu tempo e faça. Então agora, o pé está lá do outro lado da perna estendida, abraça o joelho com a mão contrária ou com o antebraço. Olha só o movimento. Vinyasa, a gente falou, inspiração cresce, movimento para cima, expiração desce. Então se é para eu subir esse braço aqui com inspiração, eu tenho que sentir o corpo crescer todo para fazer esse movimento também, crescer em diâmetro, crescer em altura e fazer a tração ao espaço entre as vértebras, aumentando, principalmente se for numa torção. Expira, torce agora, gira a cabeça e o tronco para trás e apoia a mão no chão. Então aqui você tracionou para daí torcer e aí fica lá na posição. Agora, quando você estiver inspirando, você não perde a inspiração, porque ela está fazendo o seu corpo crescer, ela está tracionando milimetricamente o espaçamento entre as suas vértebras, e isso precisa ser utilizado que milímetro mais milímetro dá um baita de um espaço no final. Então, inspira, traciona, para então expirar torcendo, buscando o quê? Alongamento e flexibilidade. Inspira, traciona, para então expirar torcendo, sem tensão. Por que não tem tensão nos ombros? Porque os ombros não puxam para lugar nenhum. Não é para você se puxar, é para você se empurrar. Beleza, galera? Então, passando aí por essa parte aí da respiração, essa parte de ontem, dando uma revisada, né, no de ontem, nós vamos entrar agora dentro de uma área mais sutil, que tem muita coisa que dá para você aplicar em asana, para vivenciar em asana. Mudras, da Maradora Mudras, tem bandhas, mas hoje eu vou falar de mentalização, de visualização, ok? Então, para falar de mentalização e visualização rapidamente, vamos pensar um pouquinho o que é a visualização e a mentalização. Quando eu mentalizo, quando eu visualizo, eu estou usando a mente, claro, estou formando formas e cores, enfim, mas eu estou usando dentro de um outro aspecto. E se você não usa assim, comece a usar assim daqui para frente. Dentro de um outro aspecto que não é mais o aspecto racional e intelectível. Tá? Então não é para você pensar fragmentar, porque isso aqui de pensar fragmentar rapa fora do yoga. Tira fora da sua prática. Não pensa, quanto menos você pensar, melhor. Consciência e concentração não tem nada a ver com pensar. Patanjali, lá no Yoga Sutras, escreveu o Yoga Sutras há muitos anos atrás, que foi o primeiro livro escrito somente sobre yoga. A primeira coisa que ele fala é yoga é a supressão, Chitta Vritti Nirodha, a supressão das instabilidades da mente. E como é que ele fala que tem que fazer isso? Tem que abstrair, suprimir Nirodha em Namairupa, no nome e na forma. Ou seja, não é para pensar e botar nomes e formas nas coisas. É para abrir um outro canal, que é o canal sensorial. E aí eu digo para vocês, afirmo aqui, asana é físico. Para mim, é uma das coisas mais sensoriais que a gente tem. Mas a gente não vê, muita gente não vê o asana assim. Porque está fazendo para alongamento, está fazendo para força, está fazendo o asana, o seu corpo, ele traz as maiores quantidades de sensações. Você sente frio, você sente calor, você sente frio na barriga, você sente coragem e motivação. Isso tudo é corpo. Isso tudo é corpo, isso tudo é asana, está dentro do seu corpo físico. Então começa a linkar nessas coisas todas aí e tira as formas, os nomes, os pensamentos, os julgamentos da sua cabeça na sua vivência de asana. Ok? E abre um canal mais sensorial. A mentalização vai fazer isso. Agora, uma coisa bem importante. Mentalizar. Existe a Manas Kriya. Manas, mente, pensamento, cria a atividade. É com Manas Kriya que você mentaliza, faz mentalizações e visualizações em asana. Nas outras técnicas também, mas eu tô aqui hoje para falar só de asana, então vamos ficar dentro desse assunto.
visualizar formas e cores com perfeição, primeiro, que praticamente não existe, é muito difícil de fazer isso, e segundo, que isso é uma outra técnica chamada Yantradharana, concentração na forma. Que aí você pega um símbolo como uma mandala, né? Daquelas mais difíceis pode ser ainda, começa com mais fácil, é técnica, é feito no yoga para produzir concentração e ativar a mente lógica, mente racional, tá? E aí você tem que procurar criar nos mínimos detalhes formas, ou se eu falar para vocês assim, fecha os olhos e começa a contar agora visualizando e descrevendo os números. 1, 2, 3, os números vão aparecendo, você vai desenhando mental. Isso é Yantradharana, tá? Porque isso é um outro tipo de exercício. Essa visualização que eu tô falando, ela vem muito mais de emoção e sensação, porque ela busca, sem você saber, porque é inconsciente, mas torne isso consciente, ela busca memórias que estão lá no seu subconsciente, que estão lá no registro das suas células. Olha, eu fico toda arrepiada. Sabe que eu vou contar pra vocês rapidinho, porque vocês vão se identificar com isso. Na esquina da minha casa tem um supermercado. Pra passar por ele, ou eu vou pela quadra assim, ou eu passo por um matinho de eucalipto, que tem um atalho. Eu vou pelo matinho de eucalipto, sabe pra quê? Porque quando eu tô passando por ali, vem um cheiro do eucalipto e eu faço assim com a minha máscara, porque ali não tem pessoas. Então eu atalho por ali, baixo a máscara, e quando o aroma do eucalipto entra em mim, automaticamente me libera uma sensação que me emociona muito e que, se meu dia tá ruim, me faz bem, porque me lembra da minha infância, sabe? Então, é esse tipo de memória que a gente tá falando aqui. Seja de forma, seja de aroma, ela é sensorial. É isso que você tem que usar no asana, beleza? Porque esse tipo de visualização é possível aplicar em cima disso uma outra técnica que é chamada Nyasa. Nyasa quer dizer identificação. Então as mentalizações em asana, elas têm que trazer sensações ali para você. E não fazer a sua mente pensar e pensar se está fazendo a mentalização perfeita. Ah, mas eu não consigo enxergar direito. Uma vez uma aluna me disse isso há muito tempo atrás. Ficou frustrada porque eu falava das cores para visualizar, ela só enxergava preto. Ela disse, eu já fui depressiva, será que tá voltando a minha depressão que eu só enxergo preto? Eu disse pra ela, não, você não tem problema nenhum, é assim mesmo. Você jamais, nem eu e nem ninguém de vocês aí consegue imaginar as imagens como se estivesse vendo televisão. Não é assim. Então primeiro rapa isso fora da sua cabeça, porque você não vai visualizar coisas assim. A imagem vai vir e vai sair. Pode ser que não venha a imagem, mas então que venha algo que ela te remeta. Ou a cor, algo que ela te remeta, como o exemplo do eucalipto que eu dei pra vocês. Entendeu? Então você tem que se abrir aquilo. Porque pode ser que não seja uma imagem fixa ou uma cor, mas ela te liga com uma memória, que te liga com uma sensação. E é isso que é pra você aplicar no asana. Beleza? Então olha só, vamos começar aqui que o nosso tempo tá correndo. O nosso tempo está correndo. Como é que você vai aplicar as cores dentro do asana? Todas as cores quentes e as cores frias, você vai utilizá-las de uma certa forma. Então pensa comigo, cores quentes. Cor quente, o que ela traz para você? A cromoterapia está aí para explicar tudo isso. Você quer força. Força para um asana muscular. Você quer desenvolver mais motivação. Você quer ter uma base mais sólida. Então tudo que te remete à firmeza, a chão, a sua força interior, você usa cores quentes. As quentes, elas vão do amarelo ao vermelho. Então amarelo, laranja, vermelho. Então se você quer uma cor para trabalhar mais força e ao mesmo tempo crescer, tração, você pode usar amarelo. Porque aí você traciona, o amarelo nos remete a crescimento. Então cresce e ao mesmo tempo fortalece. Agora, se você precisa de uma força mais concentrada, a força concentrada usa mais de laranja para vermelho. E aí imagina isso aonde? Imagina nas partes do corpo que estão sendo trabalhadas. Agora, se você pode usar a cor, mas se a cor não vir, eu tô pensando no vermelho, o vermelho não vem, meu Deus do céu. Não se preocupa com isso. Você pode usar algo, a lembrança de alguma coisa vermelha que você tenha, de uma flor que você goste, que tenha a mesma cor, e daí a cor vai vir.
Ou ainda, ao invés de se prender, se bloquear e prender na cor, você pode buscar além dela, na sensação que aquela cor te traz, ok? Então isso você aplica no seu corpo durante a vivência daquele asana onde você quer vivenciar mais força. E esse vivenciar mais força não é para você fazer permanências maiores, mas é para você nutrir a memória das suas células, o seu coração e a sua mente com força. Com força, você está nutrindo, está gerindo, está alimentando. Quando sair daquela prática, você vai estar se sentindo com mais força. Você nutriu a si mesmo com isso. Para flexibilidade e alongamento, cores frias. Cor fria aí vai azul, cores claras, verde, mais voltado para cura também, prateado. Então, dependendo, você pode resgatar essas memórias, essas mesmas impressões, que podem ser imagens também. Hoje não vai dar tempo da gente aprofundar mais sobre isso, mas aí você aplica, tipo nesse alongamento, a gente estava aqui alongando, você pode visualizar, sentir a cor azul, que remete à tranquilidade, alongamento, por exemplo, dentro do seu corpo. Mas não precisa ser a cor, não se apegue à cor como se fosse uma obrigação, uma coisa quadrada, não é para fazer pressão. É o que essa cor está relacionada com a tranquilidade. Se você conseguir visualizar a cor, ela vai vir, vai sair, vai passar, vai ter um relance, é assim mesmo, ela não vai ficar ali como se seu corpo tivesse tingido por dentro. Então esquece isso, se liberte disso para começar, tá legal? E aí, ou então você se concentra além da cor, no significado daquilo. Mas não é para aplicar a cor para desenvolver a criatividade, é para você desenvolver o seu sensorial e trazer essa capacidade de relaxamento e alongamento para todas as células do seu corpo e não só para aquela parte que está sendo alongada. Para dentro do seu coração e para dentro da sua mente. Porque depois, quando você estiver fazendo qualquer exercício, qualquer coisa, ou está num dia, no seu momento do dia, você está prestes a ter uma crise de nervo, ansiedade ou qualquer outra coisa, preocupação, você fecha os olhos, dá aquela respirada, aquele papapum que a gente viu lá no início da live, e aí você tem fresquinho ali a imagem, a cor ou a forma que te remete a essa sensação, porque você pratica isso em asana, e então fica fácil para você se conectar com aquilo ali e usar no seu dia. E nutrir a si mesmo com isso. Então daqui pra frente, deixa eu ver como é que tá o nosso tempo aqui. Falta 5 minutos. Mas deu pra vocês entenderem e pegarem essa essência, galera. Isso é muito importante. Então pratiquem asana assim. Entrem dentro de você, se abra para isso. Há uma comunicação do seu corpo físico. Só que ele manda sensações, só que o que acontece é sua mente bloqueia, não escuta. Abra para isso durante o seu dia, durante a sua prática de asanas, porque isso tudo é você. É você mandando informações para si mesmo. Então viva mais conectado, mais consciente, é tudo isso que eu falei para vocês. Lá no início da live, ok? Quem entrou agora assiste desde o início, porque vale a pena, é conteúdo pra vida. E pra falar em conteúdo também, lembrando aqui, hora do print, vamos fazer o print, se você fizer o print, me marcar na aula de ontem e de hoje. Quem tava ontem e hoje tá concorrendo ao sorteio do Asana do Corpo à Consciência, que vai ser na segunda-feira, ok, galera? Segunda-feira eu vou fazer o sorteio desse livro. Então faz o print, me marca lá no Instagram para continuar concorrendo ao livro. E para quem quiser praticar mais, então amanhã tá abrindo o meu novo programa de aulas. São 6 meses para que todo mundo possa praticar, para poder levar o yoga, deixar acessível para todo mundo. Custa R$ 47,00 por mês. Esse preço é incrível, porque ele é muito conteúdo, são 8 aulas por mês. 2 aulas por semana, uma meditação por mês, um relaxamento por mês, uma técnica complementar, tudo isso gravado, né? Você recebe na plataforma e um e-book por mês. Então, por semana, são 2 aulas por semana, mais uma meditação para fazer a semana inteira, mais um relaxamento para fazer a semana inteira, técnica complementar para a semana inteira e mais e-book. Então, todo esse material você recebe
você recebe por mês para fazer toda a semana por esse valor. Mas é só por uma semana, abre amanhã, dia 15, e por uma semana só esse preço, tá, galera? Então depois eu vou colocar o site lá para vocês poderem ver também. É um conteúdo feito com muito amor, né, para poder fazer com que todos, eu gosto de ensinar assim, que chegue a todo mundo dessa forma o yoga aqui. Que pena, né, Rejane, pena todo mundo aí que tá acabando, né? Mas vai ter mais, eu vou fazer outras vezes também, porque agora eu tô com muita vontade de poder aprofundar mais tudo isso com vocês. Então eu aviso, a gente vai combinar e tamo junto nessa. Gratidão pela presença de vocês aqui. Tô muito feliz com a presença de vocês aqui. Após a live, né, a partir de amanhã o programa já tá liberado. Agora tá liberado na plataforma. Se você quiser entrar lá, eu vou colocar o site, vou pedir pra minha irmã que tá aqui, Rosaura, coloca o site aqui nos comentários, faz favor, pra vocês poderem olhar, só que pra venda só a partir de amanhã, tá legal? Mas entra lá, na verdade eu acho que já tá até, acho que até já foi. Então pratiquem esses ensinamentos na vida de vocês. Saudade, Lilian. Saudade de todos vocês, o meu coração fica apertado aqui de saudade de vocês. Muita gratidão, galera. Amanhã 8h30, quem quiser, bom lembrado aí, pai, amanhã 8h30 tem a live do Comece Bem o Dia, que aí é bem direcionado para soltar o corpo e começar bem o dia, exercícios de respiração, mudras, mentalização, meditação no final. Aqui tá o site, galera, ó, www.yogawaysonline.com. Amanhã vai ter postagens sobre isso também, né? Novidade que vocês estão sabendo em primeira mão hoje aqui. Muito bom, agradeço de coração a oportunidade de poder estar aqui compartilhando tudo isso com vocês, da minha prática, da minha história dentro do yoga, que vai continuar sempre, né? Porque a gente sempre está aprendendo. Usem essas ferramentas, usem as ferramentas de hoje, sabe? De usar a respiração para crescer. A gente inspira e ganha força, a gente cresce por dentro, né? Antes de tomar uma decisão, antes de a expiração relaxa. Então usa esse momento, exala bem para quando você precisa soltar, relaxar. A mentalização, tira da cabeça todas essas ideias que precisam ser perfeito e busca além. O que está por trás daquela ideia, seja ela cor ou seja ela uma forma, uma água correndo numa cachoeira, uma brisa soprando ou uma terra firme e forte nutrindo, né? E traz isso para dentro de você, para nutrir a si mesmo, para viver melhor e feliz e usar a melhor coisa que você tem, que é você mesmo. Namastê. Gratidão.